Bom dia, meninos. Então, agora a gente vai continuar com a nossa função logarítmica e as características do gráfico. Olha só, eu coloquei aqui um exemplo para vocês porque eu vi muitos erros nas atividades, tá? Então, eu coloquei aqui uma bem simples. Olha só, eu tenho um f de x, que é o log de x na base 3. Por exemplo, determine um f de 81. Ou seja, no lugar de x, eu vou colocar 81, tá? Então, vai ser log de 81 na base 3. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, meninos, olha só. Log de 81 na base 3, nada mais é que o meu 3 elevado ao coeficiente, aqui eu chamei de k, certo? Mas vocês podem chamar de y se quiser. Por que não x, professora? Porque o x eu já estou utilizando lá em cima. Então, não posso chamar de x, porque senão vocês vão confundir, tá? Então, a gente trabalha sempre com duas incógnitas x e y. Mas aqui tá um casinho, tanto faz. Vejam que aqui eu vou fazer o seguinte: 3 elevado a 1k é igual a 81. Eu vou pegar o meu 81, eu vou fatorar ele, certo? 81 e vou fatorar. Então, 81 não dá para dividir por 2. Eu vou tentar, então, dividir por 3. 81 dividido por 3 vai dar 27. 27 dividido por 3 vai dar 9. E 9 dividido por 3 é 3. E 3 dividido por 3 é 1. Então, 81 na sua forma de potência é igual 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é 3 elevado à quarta potência. Note que aqui, então, ficou 3 elevado à quarta potência no lugar de 81, certo? Se 3 elevado a k é igual a 3 elevado à quarta potência, as minhas bases são iguais. Então, o que me resta são os meus expoentes serem iguais. Logo, eu chego que k é igual a 4, certo? Então, log de 81 na base 3 é 4. Então, toda vez que vocês estiverem trabalhando com uma função logarítmica, dá para você passar ela para uma função exponencial para você poder resolver, certo? Exemplo 2. Eu tenho um 2 que está multiplicando o log de x ao quadrado na base 4. Certo? E eu quero determinar o f de 6. Então, eu vou colocar o 6 no lugarzinho do x. Então, vai ficar assim: 2 é igual a log de 6 ao quadrado na base 6, certo? Só que, para resolver isso aqui, eu vou utilizar a regra do tombo. Lembra dela? Passei para vocês, acho que no nosso último slide, né? Eu vou pegar esse expoente 2 aqui, ó, e ele vem para cá. Então, vai ficar o seguinte: vai ficar o 2 que multiplica o resto da minha funçãozinha. Então, 2 que multiplica 2 vezes o log de 6 na base 6. Só que, olha só, log de 6 na base 6 é quanto? É 1. Por que, professora? Log de 6 na base 6 é 1. Porque aqui eu tenho, olha só, aqui eu tenho 6 elevado a um k qualquer. Ixi, nem saiu k, né? Tá. 6 elevado a k é igual a 6. Esse k tem que ser quanto? Para essa potência ser igual a 6, tem que ser igual a 1. 6 elevado a 1 é 6. Então, aqui é 1, 2 vezes 2, 4. As funções logarítmicas e suas conexões. Meninos, a aplicação da teoria dos logaritmos e suas características em outras áreas do conhecimento visa agilizar cálculos, bem como ampliar conhecimento em assuntos específicos. Vamos ver a seguir algumas conexões desse assunto em matemática. Olha só, a função logarítmica na matemática financeira. Um capital C é aplicado a uma taxa anual de 8%, com juros capitalizados anualmente. Considere que não foram feitas novas aplicações ou retiradas. Em quantos anos o capital acumulado será o dobro do capital inicial? Considere M igual C vezes 1 mais I elevado a T, em que M é o montante, C é o capital inicial, I é a taxa de juro e T é o tempo, né? Isso aqui a gente está trabalhando com juro composto, lembra? Fórmula do juro composto, essa daí. Use log de 2 como 0,301 e log de 1,08 igual a 0,033. Então,
Aqui eu já coloquei a respostinha aqui para a gente agilizar, é só mesmo para a gente observar aqui a utilização. Olha só, eu tenho que o meu montante é o capital, certo? É o capital multiplicando 1 mais a taxa elevada ao tempo. Só que no exercício eu disse que eu quero que o capital renda o quê? Ó, renda o dobro do capital inicial. Então, eu quero que o meu montante, eu quero que o capital acumulado, ou seja, o meu montante, seja o dobro do capital inicial. Então, no lugar de M de montante, eu vou colocar 2 vezes C, que é 2 vezes o capital, certo? Como eu tenho C dos dois lados, eu já posso cortar. Ou então, você faz o seguinte, esse C que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Quando ele passar para o outro lado dividindo, você vai ver que vai poder cortar, porque C dividido por C é igual a 1, certo? Então, aqui ficamos com 1 mais a taxa elevado ao tempo é igual a 2. E agora, nós vamos olhar a nossa taxa. A taxa é 8%, então 8 dividido por 100, que vai dar 0,08. Vamos substituir aqui. Então, eu tenho 1,08. Agora, eu tenho 1,08 elevado a t é igual a 2. Como que eu vou resolver isso? Não tem como aqui eu utilizar a propriedade de potência e fatorar 1,08 ou fatorar o 2. Então, não tem como eu descobrir quem é este meu expoente t. Vou aplicar o log dos dois lados. Log de 1,08 elevado ao expoente t é igual a log de 2, certinho? Como eu quero o valor de t, eu vou pegar esse log de 1,08 e vou passar para o outro lado dividindo. Aí, você já vai poder substituir os valores. Substituindo os valores, joga aí na calculadora e eu tenho um tempo de 9,121. Ou seja, entre 9 e 10 anos. O gráfico da função logarítmica e suas características. A partir do gráfico e da forma generalizada para qualquer função logarítmica, podemos deduzir também as seguintes características. Então, vamos para as características do gráfico da função logarítmica, porque nos exercícios de vocês eu vi muitos gráficos que vocês traçaram uma reta, tá? Uma reta é o comportamento do gráfico de uma função afim. Uma parábola é de uma função de segundo grau, quadrática. Em uma função logarítmica, ele será sempre em formato de uma curva. Então tá, então vamos para as propriedades. O gráfico da função logarítmica passa sempre pelo ponto 1 e 0. Ele sempre vai passar por este ponto, tá? No gráfico de vocês aí, muitos meninos fizeram errado. Então, vamos consertar. O gráfico nunca toca o eixo Y e ele não ocupa pontos do quadrante 2 e 3, meninos. Então, gravem isso. Eu pedi vocês para desenhar gráfico para mim na atividade passada e eu tive gráficos de diferentes formas, tá? Olha só, prestem bem atenção, o gráfico ele nunca vai tocar o eixo Y e ele não ocupa os quadrantes 2 e 3, certo? A função log de x na base b, ela é contínua e o seu domínio são todos os números reais positivos. Seu conjunto de imagem são os números reais, isto é, todos os números reais. Aqui, a gente não vai tirar os números negativos, certo? No conjunto de imagem, entra todo mundo. No conjunto de domínio, entra só os números reais e positivos, tá? Então, quem é o meu domínio aqui? O meu xizinho, eu vou colocar só números reais e positivos. E o que isso vai me dar? A imagem. Na imagem entra todos os números reais, ou seja, os números reais positivos e os números reais negativos. O logaritmo de 1 na base b é sempre 0. Construir um gráfico. Então, eu tenho reais positivos levando em reais. Log de x na base 2. Então, vamos construir este gráfico. Como que vai ficar? Aqui é o seguinte, você tem 2
elevado a um y é igual a x. E aí, você não precisa ficar supondo muitos valores, não. Você pode fazer uma tabelinha. Por exemplo, só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui no gráfico, vamos supor que o meu x seja 8. Eu quero x 8. Quando eu colocar o 8 aqui no lugar do x, né? Eu vou ter 2 elevado a y é igual a 8. 2 elevado a qual potência que vai ser igual a 8? 2 ao cubo, tá? Certinho? Então, vocês não precisam ficar encontrando muitos pontos, porque você sabe que ele sempre vai tocar aqui, ó, no 1 para x e 0 para y. Então, aqui é certeza. Então, você encontra outro pontinho aqui, que aí você descobre o comportamento. E outra coisa, ele não vai tocar aqui no eixo y, certo? Nunca vai tocar nesse eixo. Então, você sabe que a sua curvinha, ela vai vir aqui e ela vai chegar bem pertinho do eixo y, mas não vai tocar nele, tá? Aqui, ó, o gráfico nunca toca no eixo y e não ocupa os quadrantes 2 e 3, certo? Isso para a função logarítmica, certinho? Agora vamos olhar como que funciona quando a função é decrescente, certo? Ou seja, a minha base é um número entre 0 e 1. Ela é decrescente. Se for maior que 1, é crescente. Se for entre 0 e 1, é decrescente, certo? Então, vamos ver como que funciona. Eu tenho meio elevado a um y é igual a x. Eu encontrei este pontinho, 8 e menos 3, pronto, acabou. Já posso traçar o meu gráfico. Olha só, eu já tenho o comportamento dele e sei que ele não vai tocar o eixo y. Então, quando vocês pegarem uma função, você vai fazer o seguinte: meio elevado a um y é igual a x. Certo? Meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Então, ficou 2 elevado a menos y é igual a x. Supõe um valor qualquer aqui no lugar de x, um valor que você consiga transformar em uma potência de base 2, tá, meninos? Porque senão vai te dar dor de cabeça. Então, eu posso colocar aqui um 8, tá? Coloquei um 8 aqui, eu tenho 2 elevado a menos y é igual a 8. Menos y é igual a 3. Agora, nós vamos entender um pouquinho da função logarítmica à função exponencial. Então, prestem bem atenção. Vamos calcular a inversa da função a elevado a x. O que a gente faz? Primeira coisa, nós vamos fazer f de x igual a y. Então, y é igual a elevado a x. O que eu fiz aqui? A primeira coisa, no lugar do f de x, eu coloquei y. Só isso, beleza? Depois, próximo coisa que eu vou fazer para me encontrar essa função inversa. Eu vou inverter o x e y, certo? Onde é y, eu vou colocar x. Onde é x, eu vou colocar y. Tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui era y, eu coloquei x. Onde é x, eu coloco y. Então, pronto. Segundo passo. Primeiro passo é substituir. No lugar do f de x, coloca o y. Depois vai inverter. Depois que eu fizer isso, eu vou aplicar log de a aos dois membros da equação, certo? Então, aqui é a minha base, né? A elevado a y. Aqui eu tenho uma potência, por isso essa função, ela é exponencial, porque aqui eu tenho uma potência. E este a é a minha base, certo? Então, aqui eu vou aplicar log dos dois lados, considerando o a como a minha base. Aplicando os dois membros da equação, eu vou ter log de x na base A é igual a log de A elevado a y na base A, certinho? Então, agora vamos ver o que vai acontecer. Log de x na base A, deixa aí do jeito que tá, não mexe com ele não. Mas log de A elevado a y na base A, nada mais é que... Aqui, meninos, eu vou utilizar a regrinha do tombo. Esse y, ele vem para cá, ó. Então, vai ficar y é y vezes log de A na base A.
E log de A na base A, nós já sabemos que é 1. Então, ficou assim, ó, y é igual a log de x na base A. Assim, a inversa da função logarítmica, f de x é igual a log de x na base A, é a função exponencial f elevado a menos 1, é a função exponencial a elevado a x. Agora, vamos ver como que funciona o gráfico da função inversa. A função f e a função g, certo? Então, eu tenho que a minha função f é o inverso da minha função g, certinho? A figura representa f de x como o inverso de g de x e vice-versa. Na figura, a simetria dos gráficos em relação à reta R, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Meninos, as funções, né, quando eu tenho duas funções, uma inverso da outra, elas sempre vão obedecer a regrinha de simetria, ou seja, elas sempre vão ser simétricas. Vamos fazer só mais esse exercício aqui para a gente concluir a ideia de função inversa. Então, eu tenho aqui a função. Então, eu tenho uma função f de x, que é igual ao log de 4x menos 1 na base 3, e eu quero determinar a minha função inversa. Então, o que eu vou fazer? Vamos pensar. Primeira coisa, no lugar do f de x, a gente vai colocar um y. Depois que eu fizer isso, eu vou inverter o x com o y e isolar o meu y. Pronto, encontrei a minha função inversa, não tem segredo. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos colocar... Então, não tem segredo. Então, olha aí. Primeira coisa, olha só, no lugar do f de x, a gente coloca y. Depois, a gente vai inverter. Onde é x, nós colocamos y, certo? Onde era x, nós colocamos y. Aqui era y, eu coloquei x. Aqui era x, eu coloquei y. E o segundo passo, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o meu y. Mas para mim isolar o meu y aqui, eu tenho que, primeiro, eu preciso resolver o meu log. O que é log de 4y menos 1 na base 3 elevado a x, que vai ser igual a 4y menos 1, não é verdade? Então, eu tenho 3 elevado a x, que é igual a 4y menos 1. Então, aqui eu vou isolar o meu y, meninos, e pronto, encontrei, determinei a função inversa, certinho? Então, é isso, meninos. Tenham uma boa sexta-feira, bom final de semana para vocês, tá? Que Deus abençoe, faça atividade com bastante atenção.